Aleluia. Aplauda ao Senhor mais um pouquinho, amém? Porque Ele é digno de toda a nossa adoração, nosso louvor. Misture suas palmas com glória a Deus. Misture suas palmas com aleluia. A esse Deus que é maravilhoso. A esse Deus que é digno de toda a honra. Por favor, abram as vossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do 1 ao 10. Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então, o tentador disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Façamos uma breve oração, antes de nos assentarmos. Vocês se assentarem, quer dizer? Amém? Pai querido, Pai amado, queremos te dar louvores, Senhor, e engrandecer o teu santo nome por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Nessa oportunidade ímpar, Senhor, na qual, Senhor, nós temos, Senhor, a oportunidade agora, Senhor, depois de ter, Senhor, te adorado, Senhor, depois, Senhor, de ter entregue, Senhor, os nossos louvores a ti, Senhor. Nós queremos agora, Pai, precisamos, Senhor, da Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala com o Teu povo, Senhor. Eu sei que Tu tens o melhor para nós. O melhor para nós, Senhor, está, Senhor, separado para esta noite, ó Deus, segundo a Tua palavra, Senhor, segundo a Tua vontade, Deus. Fala conosco, Deus, para louvor da Sua glória. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom estar aqui. Já faziam 2 quartas-feiras que eu não conseguia vir. E é muito bom estar aqui de quarta-feira. Bom, eu vou estar aqui nesta noite refletindo com vocês a respeito de um assunto que envolve a todos aqui, sem exceção. Ou seja, envolve a humanidade por um todo, que é tentação. Os irmãos há de convir comigo que todos os dias nós sofremos tentações. Eu acredito aqui que é raro o dia que a gente não sofre algum tipo de tentação, que a gente não se depara com algum tipo de tentação, seja qual for. Pode ser aquela simples tentação ou uma tentação muito difícil de resistir. Mas o fato é que eu acredito que não passa-se um dia sem sofrermos tentações. Principalmente aqueles que trabalham com o público, principalmente aqueles que dirigem todos os dias. Vendedores, um exemplo aqui são os vendedores, que tem um fluxo grande, né, dentro da loja, né? E entram aqueles clientes caroços que só querem saber de amolar o vendedor. Não tem o que fazer e vai às vezes de propósito. Tem cliente que não, que vai, experimenta algo, não gosta de fato, tem todo o direito de não gostar e procurar em outra loja, pesquisar. Eu mesmo, quando vou comprar algo, eu pesquiso os preços. E vou lá e falo, você cobra a oferta? Mas isso para o vendedor, quando entra alguém e ele percebe que essa pessoa está ali só para... É uma tentação, não é, Adri? A Adriana vinha para casa, quando ela trabalhava na loja, nervosa quase todos os dias com esse tipo de situação.
mas um dia acabou que acostumando, né? Dentre outras tentações. O fato é que quase todos os dias, se não forem todos os dias na nossa vida, a gente sofre algum tipo de tentação. E aqui no capítulo 4, versículo 1 ao 10, nós observamos aqui que Jesus Cristo não foi diferente. E aqui, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, está relatado uma das maiores tentações que Jesus sofreu. Que foi a tentação no deserto, onde ele estava 40 dias sem comer. E então o diabo o tenta. A serpente o tenta. A mesma serpente que tentou os primeiros homens da face da terra. Adão e Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis, está relatado lá a queda do homem. E a serpente então tenta Eva e Adão e eles acabam que não conseguindo resistir à tentação. Mas Jesus não. Jesus ele veio e como homem ele provou que é possível resistir às tentações do diabo. Amém? E eu gostaria de fazer aqui algumas considerações a respeito de tentação. E a primeira observação é a seguinte, que Jesus, ele foi tentado de uma forma humana. Por que eu faço essa observação? Porque podemos por um instante pensar, olha, ele resistiu a todas essas tentações do diabo porque ele era Deus. Mas observe que Jesus, ele era Deus, 100% Deus, mas também era 100% homem. E esta tentação aqui aconteceu, Jesus sofreu essa tentação como humano, como ser humano. Prova disso é que ele teve fome. Jesus era humano, ele teve fome, ele sentiu fome. Primeira observação, Jesus foi tentado em forma humana. Segunda observação, gostaria que abrisse a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. A segunda observação é que a tentação, ela pertence à natureza humana. Vamos ler a parte A somente deste versículo, olha. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Vou repetir esse parte A. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Segunda observação, a tentação pertence à natureza humana. Ok? Primeira observação, Jesus foi tentado em forma humana. Segunda observação, a tentação pertence à natureza humana. Terceira observação, a tentação está ligada ao que causa desejo na natureza humana. Ou seja, a tentação ela está ligada àquilo que nos desperta algum interesse. Você como humano, você é tentado a algumas coisas. A sua natureza humana, o seu corpo, deseja coisas. Terceira observação, a tentação está ligada ao que causa desejo na natureza humana. A quarta observação está em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. A quarta observação, Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha aí, ó. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quarta observação, a tentação não é pecado. Ok? Quarta observação, a tentação não é pecado. Nós somos tentados quando atraídos. Até aí tudo bem. Você foi tentado, até aí tudo bem, você não pecou. Você foi atraído por algo, mas parou por aí.
O pecado, ele começa quando gera a cobiça. Quando você projeta, quando você maquina consumar aquela tentação. Um exemplo. Você está duro, está cheio de dívidas, várias contas para pagar. Aí lá no seu trabalho você passa por uma mesa e vê um pacotinho de dinheiro ali. Por acaso você passou em frente à mesa do seu patrão, não tinha ninguém olhando. E você viu ali um pacotinho de dinheiro. Até aí tudo bem. Você está precisando daquele dinheiro, você olhou para aquele dinheiro e falou, poxa vida, até que esse dinheiro aí resolveria o meu problema. Mas no entanto, você, não é meu. Resolveria meu problema, mas não é meu. Até aí você foi tentado. O pecado começa a ser consumado quando você, poxa vida, eu vou ali até ali. Se ali não tiver ninguém, e nem lá perto daquela outra porta não tiver ninguém, tá entendendo? Você começa a planejar. Começa a arquitetar algo para você consumar, pegar aquele dinheiro. Aí começou a gerar o pecado. Até você chegar e cair na tentação e pegar o dinheiro. Quarta observação, tentação não é pecado. Quinta observação, está em Tiago, no mesmo capítulo 1, no versículo 13. Olha, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quinta observação, Deus não tenta ninguém. Ok? Sexta observação, 1 Coríntios 10, 13, agora a parte B do versículo. Sexta observação. 1 Coríntios 10, 13. A parte B do versículo. Note que a gente já leu a parte A. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Sexta observação. Ninguém é tentado acima do que pode suportar. Se você está sendo tentado, independente da tentação, você pode suportar. Mesmo que você está lá, passando pela maior dificuldade financeira, e você vê aquela grana, você pode suportar, não é maior do que você. Se você está na rua, passa uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, muito atraente, você pode resistir à tentação, não é maior que você. Tem um amigo nosso aqui na igreja que ele costuma dizer assim, olha o Satanás aí, quando ele vê uma mulher muito bonita. Por quê? Porque ele sabe que é uma tentação muito grande. Então ele já sabe que ele tem que olhar para o outro lado. Nós não temos tentações mais fortes que nós não podemos resistir. Ok? Márcio, olha, eu acho que tem sim, viu? Que eu andei caindo numas aí que foram mais fortes que eu. Mentira. Você caiu porque você quis mesmo. Você caiu porque você é um descarado. Porque você é mais forte do que a tentação. Amém? Sétima e última consideração para a gente passar para outra parte da palavra. Satanás investe pesado para te levar a dar um passo a mais depois da tentação. Ah, meu querido, pode ter certeza que se você está diante de uma tentação, e se o diabo está ali ao teu redor, ele vai tentar te fazer algo para que você dê um passo a mais do que a tentação, porque a tentação é pecado.
Você foi tentado, beleza. Ele ficou na dele ali. Ele não pode sair soltando rojão. Ele solta rojão quando você peca. Você pode ter certeza que ele investe pesado, com força, para que você dê um passo a mais. Saia da tentação e passe para a execução do pecado. Pode ter certeza que se o diabo está a fim de te atormentar a sua vida, aquela moça bonita não vai só passar por você. Ela vai passar por você e vai olhar para você e vai sorrir para você. Aí é hora de você fazer o quê? Sorrir para ela? É nada, ó. É hora de você, ó. Sai fora. Sai fora, meu. Amém. Vamos aqui falar sobre algumas estratégias, não longe de mim aqui saber quais são todas as estratégias do diabo. Porque ele é muito sagaz e inteligente, então ele deve ter N estratégias para nos levar a pecar. Vamos aqui refletir sobre algumas, ó. Primeiro ponto. A nossa carne, a nossa natureza humana. Ele usa isso a favor dele. Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 41. E depois 2 Timóteo 2, 22. Mateus 26, 41. Olha. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Mas a carne é? 2 Timóteo 2, 22. Por favor. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Fuja dos desejos malignos da juventude. O diabo ele sabe muito bem que a nossa natureza humana, que a nossa carne, é um grande aliado para ele usar como estratégia para que nós possamos cair no pecado. Ele vai usar isso como arma o tempo todo. Porque ele sabe. Porque ele sabe que Jesus falou, olha, a carne é fraca. Ele sabe que para o homem deslizar por causa do desejo que arde na cobiça do homem, por causa daquele anseio de ter, de ser, de aparecer, que todos nós temos isso dentro de nós e que nós temos que lutar dia após dia, ele sabe que isso é um grande aliado dele. Olha, dentro dessa estratégia que é a nossa carne, a nossa natureza humana, ele ataca com força. E quando é o momento mais propício e assim, mais fácil, e o momento que eu penso que ele mais gosta, é quando nós estamos só. Ou seja, quando nós estamos distante da galera da igreja, quando nós estamos numa cidade onde ninguém nos conhece, quando nós estamos no nosso quarto trancados, com a porta trancada literalmente, a chave ali é um prato cheio para ele. É uma estratégia maravilhosa. No seu trabalho, é longe, lá do outro lado de São Paulo, você já comprovou que não tem ninguém lá que te conhece? Para você cair em pecado, olha, é muito fácil. Porque ninguém está te vendo. O pastor não está lá te observando. O seu líder não está lá de olho em você. Sua namorada, seu esposo, seu noivo, sua mãe, seu pai. E ele aproveita, ele tira proveito dessas horas. Outra coisa que o diabo ele faz uso de sofismas. O que é isso?
São argumentos que parecem válidos, argumentos que parecem convincentes, mas, no entanto, não tem contextos. Olha, faz isso aí, não tem nada a ver não, cara. Meu, isso aí não pega nada. Vai me dizer que isso daí vai prejudicar na sua vida. Vai me dizer que se você contar essa mentirinha aí, meu, todo mundo mente. Todo mundo fala palavrão aí. E aí? Você pede perdão para Deus, depois Ele vai te perdoar. Colar na prova, todo mundo cola. Note que são coisas assim que parecem, tipo nada a ver, né? São sofismas, coisas que parecem que... Mas quando você coloca dentro de um contexto, você vê que isso é vontade da sua carne. E tudo que é vontade da sua carne não agrada ao Espírito Santo de Deus. Outra coisa. Satanás investe pesado quando nós estamos fragilizados. Sabe aquele término de namoro? Quando você fica arrasado, quando você fica arrasada. Sabe quando você brigou com seu marido? Quando você brigou com a sua esposa? Aquele momento que você está triste, que você está esperando uma palavra de consolo. Você sai de casa brigado com a sua esposa. Aí sua chefe, sua secretária, sua amiga de trabalho, chega e fala, Siúcho, está tão triste. Ô Natan, o que você tem hoje? Que você chegou de cabisbaixo? Com aquela vozinha, né? De Somebody Love. Carlinha, o que você tem hoje, Carlinha? Você é tão alto astral. Mas olha, não é que você está tão bonita hoje mesmo. Não é que você fica mais bonita, triste. Aí você já está necessitada de um algo, já está necessitado de um... Aí ele aproveita. Aí é uma estratégia muito eficaz. Olha, segundo ponto. Uma das estratégias de ataque de Satanás é a soberba do homem. O que é soberba do homem? Aquele homem que se acha autossuficiente, né? Que se acha um Deus. A pessoa independente de Deus. Aquele que se sente grande, aquele que se sente maioral. Eu tenho tudo, já tenho uma família abençoada, tenho casa, sou feliz. Preciso de Deus, não. Para que eu vou orar? Para que eu vou fazer um jejum? Para que eu vou continuar lendo a Bíblia? Vamos ler João 3,30. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30. Depois 2 Coríntios 10. Olha, 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Ainda, pastora, por favor, Jeremias 9, versículo 20. Diz o Senhor, não se glorie o sábio, tua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Por favor, 24 também. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Devemos tomar muito cuidado com a nossa independência de Deus. Devemos tomar muito cuidado quando nós nos colocamos
como pessoas totalmente satisfeitas. Quando nós nos colocamos sem uma necessidade de Deus, colocando a nossa vontade acima de todas as coisas, escolhendo tudo, resolvendo fazer tudo, sem orar, sem pedir o conselho para Deus, sem meditar na palavra de Deus, resolvendo tomar rumos na nossa vida, dando descaso para o que a palavra de Deus nos instrui. Isso é soberba. Outro ponto e das estratégias que o diabo nos usa é a cobiça dos olhos. Como eu falei da cobiça da carne, qual é a diferença da cobiça dos olhos para a cobiça da carne? A carne, eu já falei aqui, é tudo que a gente deseja, é tudo que está ali palpável, tudo que a gente almeja, tudo que a nossa carne precisa e necessita e grita. Mas a cobiça dos olhos ela é mais perigosa do que a da carne. Porque a visão ela está mais ligada, ela está mais próxima da mente do que a carne. Ou seja, tudo que você observa, tudo que você vê, e observa isto, acaba que indo para a sua mente, e acaba que enraizando e tomando forças. Porque a mente está mais sensível à visão do que a carne. A cobiça dos olhos, cuidado com o que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós temos cobiçado. Devemos tomar cuidado com aquilo que nós temos olhado e desejado. Pois bem, nós já falamos aqui que a tentação está relacionada à nossa carne, certo? A autossuficiência e também a cobiça dos olhos. Vamos aqui refletir algumas coisas de como nós iremos vencer essas tentações. Vamos aqui refletir em algumas estratégias para a gente vencer essas tentações. Algumas armas para nós combatermos as tentações e sairmos com êxitos das tentações sem consumar o pecado. Primeiro passo, nós devemos querer vencer as tentações. Ok? Quem deseja vencer todas as tentações na vida aí? Primeiro passo, eu e você devemos desejar vencer as tentações. Que sabemos que as tentações podem nos levar ao pecado. E o pecado nos leva à morte. A outra realidade é que não temos formas mágicas. Olha, não tem Alakazam, lâmpada do gênio. Não existe forma mágica para a gente vencer as tentações, não. Exige aí um empenho da nossa parte, sim. Lucas capítulo 4, versículo 1. Está aí uma das armas primordiais para a gente vencer as tentações. Olha o que diz o versículo 1 de capítulo 4 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeira consideração, primeira arma que nós devemos ter, que o crente deve ter, que o crente deve buscar. A maior arma é a gente estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, como Jesus estava, nós estaremos com uma grande arma, com um grande escudo, com uma força inigualável para conseguir vencer as tentações.
Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segunda observação, que está ligada aqui à primeira. Nós não devemos só ser cheios do Espírito Santo, devemos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Amém? Observe que se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, logo, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, haverá pouco espaço para a carne. Ou nenhum espaço para a carne. Quanto menos estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, mais lugar a carne tem para agir. Devemos ser cheios do Espírito Santo, mas também devemos deixar o Espírito Santo dirigir as nossas vidas. Mas, Márcio, eu tenho N coisas para fazer na minha vida. Eu tenho N decisões para tomar. Eu tenho que dirigir a minha vida. Eu tenho que tomar minhas atitudes. Mas cá entre nós, tem atitudes que nós tomamos que a nossa própria natureza, o nosso próprio caráter acusa que não está sendo legal essa atitude. Eu aposto e acredito que todos aqui se depararam tomando uma atitude e não precisou nem refletir na palavra de Deus para saber que aquela atitude não era uma atitude muito legal a ser tomada. Ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus vai além disso. Porque tem atitudes extremas que se nós não estivermos sendo conduzidos, não estivermos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que o Espírito Santo dirija a nossa vida, sem dúvida nós vamos fazer a nossa vontade. Há situações extremas. Uma briga onde você é agredido, ali é uma situação extrema. A reação natural do homem é ele reagir. Você é agredido verbalmente, você é agredido fisicamente. A reação natural é você devolver da mesma forma, ou então até pior. Deixar o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida é não. Por mais que eu saia agredido, por mais que eu saia prejudicado dessa situação, por mais que eu saia envergonhado dessa situação, a palavra de Deus me diz que eu devo suportar, que eu devo ser manso, vou esperar uma hora melhor para resolver isso. Isso é deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Não basta ser cheio do Espírito Santo de Deus. Outra arma muito forte do crente para resistir às tentações é o jejum. O jejum, ele aponta para a santificação. O jejum, ele nos aproxima mais de Deus. O jejum, ele nos leva a meditar nas coisas de Deus, a meditar na palavra de Deus. Não dispense essa arma tão forte que é o jejum. É uma arma muito forte para fortalecer a nossa carne. Outra estratégia para nós vencermos as tentações: esteja sempre armado com a palavra de Deus. Olha aqui o que Jesus responde para Satanás. No versículo 5 do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela vai te dar o escape. É imprescindível que você, assim como um soldado, assim como um militar, ele tem que tomar posse da sua arma todos os dias no horário de trabalho. Nós temos que ter acesso e ter contato com a nossa arma, que é a palavra de Deus, quando se diz respeito à nossa vida espiritual. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais munição nós teremos para combater. O diabo, ele conhece a palavra de Deus. Ele falou ali: olha, está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Mas Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Estar armado com a palavra de Deus é uma grande arma para nós resistirmos às tentações. Amém? Para terminar, gostaria de concluir lembrando alguma coisa a vocês. Olha, estejamos atentos, porque o diabo de fato ele não brinca. Não estou aqui fazendo apologia e nem exaltando o inimigo das nossas almas. Mas o fato é que ele é o inimigo das nossas almas. Principalmente se você estiver trabalhando no reino. Principalmente se você estiver somando. Principalmente se você estiver se dispondo. Principalmente se você estiver buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Principalmente se você estiver se santificando. Principalmente se você estiver se doando para o teu próximo. Ah, meu amigo, vão haver N situações para te entristecer. Ele vai investir forte, ele vai investir pesado, você pode ter certeza. Cabe aí nós vigiarmos e orarmos todo o tempo. Olha, não devemos brincar com o desejo da carne. Você está vendo que a situação é difícil de suportar? Não bate de frente. Você está vendo que aquele cara lá, amigo seu de trabalho, é bonito, é uma pessoa sedutora, é uma pessoa que mexe com todas as menininhas lá do trabalho, que você sabe que tem um monte de menininha afim dele. Você sabe que aquela garota do seu trabalho é uma pessoa atraente. Não vai todo dia ficar lá conversando com ele e com ela, não. Não tente bater de frente com a carne. Sai fora. Está pegando ônibus todo dia você senta do lado de uma pessoa, ou então você senta primeiro e todo dia aquela pessoa senta do seu lado. Levanta. Levanta, cai fora, porque a carne é fraca. Não adianta querer bater de frente, não. O tombo vai ser grande. Cuidado com a soberba. Coloca Deus acima de todas as coisas. Seja totalmente dependente dele. A independência é a essência do pecado. A partir do momento que você é independente de Deus, já era. Sua ruína está aí. Seu fracasso está aí. A independência de Deus vai te levar para o fundo do poço. Cuidado com a cobiça dos olhos. Porque o que você olhar somente vai assimilar. E vai ficar maquinando, vai deitar no travesseiro à noite. E você vai levantar no outro dia já com as estratégias todas feitas. Porque a sua mente é poderosíssima. O fato é que Jesus Cristo venceu as tentações. E nós venceremos também. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Jesus ele nos aconselha a nós termos bom ânimos. Jesus nos aconselha a ser corajosos, a acreditar, a persistir, a lutar contra a carne. Lembre-se que nós não sofremos tentações maiores que nós podemos suportar. Lembre-se que Deus, ele não tenta ninguém. Se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, dificilmente a tentação será consumada em pecado. E cheios do Espírito Santo de Deus e deixando o Espírito Santo de Deus nos conduzir, as nossas atitudes, ações, reações vão ser sempre positivas e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se jejuarmos e se estivermos também agarrados com a palavra de Deus, não há estratégia, não há emboscada, não há força do exército inteiro de Satanás que possa te derrubar, se você estiver equipado com essas armas aqui. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Você pode abaixar sua cabeça para a gente fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, te damos graças, Senhor, e agradecemos, Senhor, por essa tua palavra, Senhor, que falaste conosco, Senhor, nesta noite. Eu quero lhe pedir, Senhor, que tu guardes, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, passar, Senhor, esta noite, amanhã e depois de amanhã, meditando, Senhor, nesta palavra que tu, Senhor, concedeste ao nosso coração, Pai. Sabemos, ó Senhor, que tu és, Senhor, o Deus que está conosco, Pai. Sabemos que tu és maior, Senhor, que o diabo, Senhor, ele é pequeno, Pai. Porém, Senhor, tu nos aconselhas, Senhor, a ficar atentos, Senhor, a todo momento, Pai. Sabemos que maior é aquele que está em nós, ó Senhor. Mas sabemos também, Senhor, que nós devemos, Senhor, vigiar e orar a todo momento, Pai. Senhor, guarda as nossas mentes, guarda, Senhor, os nossos corações, para que não venhamos cair, Senhor, nas ciladas do diabo, ó Deus. Para louvor da sua glória, Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa-nos, ó Senhor, com a tua graça e com o teu amor. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?